Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à discussão sobre a sociedade, economia e política na Idade Média na disciplina de História do segundo semestre. A Idade Média tem início no ano de 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, em decorrência das invasões bárbaras, o que corresponde à fragmentação política do Império Romano, que, como a gente viu na aula sobre Roma Antiga, no seu auge, chegou a ocupar partes de 3 continentes, a Europa, a África e a Ásia, região correspondente a 3 de cada 4 metros da superfície terrestre conhecida pelos europeus na época, onde hoje se localizam aproximadamente 40 países, sendo sua porção ocidental a partir daquele momento ocupada pelos chamados reinos germânicos. Foi dado início assim à constituição de uma das principais características da Europa no período medieval, que é a síntese da cultura greco-romana com a cultura dos povos bárbaros ou germânicos. Já o fim da Idade Média se dá no ano de 1453, com a conquista de Constantinopla, capital do Império Bizantino, como ficou sendo chamado o Império Romano do Oriente após a queda do Império Romano do Ocidente, assim como também com a conquista da América pelos espanhóis, os dois fatos simbolizando o início de uma nova era, a chamada Idade Moderna. A Idade Média é dividida em si pelos historiadores em 3 períodos, a saber, a Alta Idade Média, entre o século XV, a época da queda do Império Romano, e o século IX, corresponde ao período das invasões bárbaras, onde as principais características do feudalismo se desenvolveram. A Baixa Idade Média, entre os séculos IX e XIV, corresponde ao apogeu do feudalismo, época em que esse modo de produção atingiu o desenvolvimento total, mais pleno das suas características, chegando ao fim com a crise do feudalismo, que corresponde ao período dos séculos XIV a XV. As origens do feudalismo, no entanto, já haviam começado a se desenvolver no interior do Império Romano na Idade Antiga em sua fase final. É o caso do colonato, que pode ser considerado o estado embrionário do que viria a ser em pouco tempo o servilismo, um regime de trabalho que servia de alternativa ao escravismo durante a crise do Império Romano, ocasionada por constantes revoltas dos escravos que serviam de mão de obras nas grandes propriedades, principalmente, e dos povos dominados, abarcados pela enorme dimensão territorial do Império, assim também como as invasões bárbaras que haviam se iniciado alguns séculos mesmo antes do Império Romano ruir, e um grande número de epidemias que eram trazidas junto com essas invasões, a pobreza e a fome se disseminando pelos plebeus que viviam na zona urbana. Roma perdia gradativamente o controle da situação de seu próprio território. Seu poder enfraquecia contínua e gradativamente, tendo como consequências um declínio do comércio, uma das principais atividades econômicas do Império, e consequentemente uma escassez cada vez maior de todos os tipos de produtos na zona urbana, o que ocasionou a alta dos preços e, consequentemente, o êxodo rural dos plebeus que iam buscar na zona rural a proteção dos grandes proprietários de terra, assim como também poderiam produzir o seu próprio alimento em um lote cedido pelo grande proprietário em troca do compartilhamento de uma parte da produção agrícola. Sendo a principal mão de obra do Império Romano até aquele momento na zona rural, a mão de obra escrava, substituída gradativamente à medida em que o feudalismo vai se desenvolvendo com a fusão dos povos e das culturas do antigo Império Romano e esses novos reinos germânicos que vão se formando no antigo território do Império que havia deixado de existir. O significado literal da palavra bárbaro, traduzido para o português, era estrangeiro. No entanto, os romanos, que os dominavam e os oprimiam, acabaram atribuindo uma conotação de ignorantes e brutos para esses povos, que eram constituídos por toda uma diversidade de identidades culturais, das quais podemos citar os angos, os saxões, os vândalos, os batavos, os suevos, os lombardos, os burgúndios, entre vários outros, que ao se misturarem e misturarem suas culturas,
com os remanescentes romanos do império que havia caído, acabaram formando as identidades nacionais dos povos europeus modernos, como os ingleses, os franceses, os italianos, os alemães, espanhóis, portugueses e assim por diante. O maior de todos os reinos germânicos foi o chamado Império Carolíngio, que deu origem à atual França, tendo como sua principal característica o expansionismo guerreiro, sob o comando de seu líder Carlos Magno e da aliança que estabeleceu com a Igreja Católica para difundir a fé cristã a partir da Guerra Santa. A conversão de Carlos Magno ao cristianismo tinha, assim, intenções não só religiosas, como também intenções políticas, de reviver em seu reinado todo o esplendor do antigo Império Romano e da Igreja Católica Apostólica Romana da Idade Antiga. A conversão do principal rei germano ao cristianismo, assim como a obrigatoriedade de todos os seus súditos também se converterem, significava o selamento da unidade entre todos os povos da Europa sob o mesmo poder religioso e estatal, de modo que a Igreja e os cristãos aceitavam o poder de Carlos Magno por sua conversão, enquanto que os germanos aceitavam o poder de Carlos Magno através da força das armas. Na imagem ao lado temos o quadro do imperador, onde em uma mão ele empunha uma espada e em outra empunha uma cruz, inclusive sendo a própria espada em forma também de cruz, o que simbolizava ser impossível fugir na época do poder tanto de um símbolo quanto do outro. Provavelmente o que mais tenha caracterizado a Idade Média tenha sido o espaço físico, social, econômico e político do feudo, instituição que teve origem a partir do comitatus, que era um juramento de fidelidade dos guerreiros germânicos, uma palavra que significa mais ou menos na tradução para o português benefício, sendo um tipo de recompensa dada pelo imperador Carlos Magno na guerra de expansão do seu império contra os denominados pagãos, por não terem a mesma religião do imperador. Constituía-se, assim, através do benefício do feudo, as relações sociais que serviam de base para a constituição da nobreza, que eram as relações de sucerania e vassalagem. Sucerano era o nobre feudal, o senhor que concedia terras aos nobres de uma hierarquia inferior, como os cavaleiros, em seus serviços prestados na derrota do inimigo, em troca do juramento de lealdade desse guerreiro, o chamado comitatus. Vassalo, por sua vez, é como era chamado o nobre guerreiro que recebia o feudo, o benefício de seu sucerano, tendo que, para isso, jurar o comitatus, se comprometendo dessa forma a compor o exército de seu sucerano na luta contra os seus inimigos, assim como também a fazer o pagamento de alguns tributos feudais. Esses laços de sucerania e vassalagem, onde um nobre se tornava senhor de algum feudo, acabaram se tornando mais importantes do que a instituição da monarquia com o falecimento do rei Carlos Magno em 814, pois a luta pela sucessão de seu trono pelos seus filhos e netos acabou fragmentando seu império. Os reis da Idade Média adquiriam assim um poder apenas simbólico, um poder apenas de comandante dos exércitos em uma situação de guerra, sendo o poder político exercido de fato pelo senhor feudal. As relações de sucerania e vassalagem acabam se tornando assim a base sobre a qual se constituiu toda a nobreza, pois cada vassalo que recebia terras de um sucerano acabava se tornando sucerano de outro vassalo, também concedendo terras a outro nobre, geralmente um cavaleiro, em troca do pagamento de tributos e da jura de lealdade durante uma guerra contra o seu inimigo também. O número enorme, então, de senhores feudais, cada um com seu próprio exército, tornava praticamente impossível o rei poder controlar algum território, além de seu próprio feudo. Os reis vão assim progressivamente adquirindo um caráter mais simbólico do que efetivo no exercício do poder político, que era exercido de fato pelos senhores feudais, apenas dentro de seu próprio feudo, onde acabavam
estavam tendo plenos poderes, não devendo satisfações a nenhum outro poder externo, de fato. Sendo o espaço geográfico habitado por praticamente toda a população do continente europeu durante a Idade Média, o feudo era constituído sempre por um castelo, que era a fortaleza onde residia o senhor feudal e seu exército de cavaleiros, pela vila camponesa, que era o local onde residiam os servos, os trabalhadores agrícolas que sustentavam a sociedade com seu trabalho naquela época, o manso senhorial, que eram as terras destinadas ao sustento do nobre e dos seus exércitos, o manso servil, que eram as terras destinadas aos lotes, onde os camponeses produziam os seus alimentos, e as terras comunais, que eram pastagens ao redor da vila, do castelo e dos mansos, onde os camponeses iam caçar, retirar lenha e também poderiam ser utilizados para a criação de animais. O sistema econômico, ou a forma como a sociedade se organizava para produzir as suas condições de existência durante a Idade Média, era então chamado de feudalismo, que consistia em um modo de produzir baseado na propriedade da terra e no chamado trabalho servil, onde o feudo era a unidade produtiva geral do sistema econômico, caracterizada pela autossuficiência, que consistia na produção apenas para consumo próprio, apenas para uso, e não a produção para troca, como acontece em uma sociedade de mercado, sendo consequentemente o comércio nessas sociedades feudais bastante subdesenvolvido, incipiente, apenas de caráter local, no interior da vila geralmente. O tipo de sociedade encontrada na Europa no período da Idade Média era denominado de sociedade estamental, que era caracterizada pela ruralidade. Era um modo de vida em que a cultura da população se baseava na tradição e na oralidade, características herdadas dos povos germanos, que não conheciam a escrita por ocasião das invasões bárbaras que derrubaram o Império Romano. A cultura letrada que caracterizava a sociedade greco-romana, então, havia sido resguardada apenas nas obras, principalmente filosóficas e históricas, algumas também artísticas e até científicas, que foram guardadas no interior da Igreja Católica, a única instituição do Império Romano que foi respeitada pelos povos bárbaros em sua revolta durante as invasões ao Império, que havia sido responsável pela opressão desses povos durante tantos séculos. Nessas sociedades tradicionais, os costumes locais tinham um caráter de lei, se constituindo assim o chamado direito consuetudinário. Eram sociedades também caracterizadas pela inexistência de mobilidade social, de modo que uma pessoa que havia nascido camponesa, serva, jamais poderia ascender socialmente a condição de nobre, assim também como um nobre jamais poderia se tornar um servo, descendo na hierarquia social rigidamente fundamentada da época. As classes ou estamentos em que eram divididas as sociedades europeias durante a Idade Média eram três. Cada um dos três estados ou estamentos tinha sua função bem definida dentro da sociedade, sendo o primeiro estado, o clero, os que rezavam, o segundo estado, a nobreza, os que lutavam, e o terceiro estado, os servos, os que trabalhavam. O clero atuava então pela salvação das almas em uma sociedade extremamente religiosa, enquanto a função da nobreza era proteger a cristandade e a fonte de sustento da sociedade, ou seja, proteger o clero e os servos, principalmente dos saques realizados pelos pagãos, ou seja, da continuidade das invasões bárbaras. Os servos sustentavam assim toda a sociedade através dos três principais tributos feudais, que eram a corvéia, ou dias de trabalho compulsório nas terras do senhor, ou manso senhorial, a talha, que era a porcentagem paga pelos servos da produção agrícola em seus próprios lotes para os nobres feudais, além dos dias de corvéia que eles já pagavam, e as banalidades, através das quais os servos tinham que pagar pelo uso de equipamentos que haviam no feudo, como o moinho, utilizado para moer o trigo para fazer pão, que era o principal alimento da população na época. Isso sem falar também no dízimo que os camponeses pagavam de forma obrigatória para a igreja. A igreja, aliás, enquanto a maior proprietária de terras durante a Idade Média,
acabava tendo a atuação inclusive como a de um senhor feudal, como os demais. De acordo com as crenças da época, então, os servos, explorados tanto pelos nobres quanto pelo clero, trocavam o seu trabalho por proteção e salvação, produzindo toda a riqueza da sociedade e vivendo na pobreza, com aproximadamente 10% a 20% de tudo que produzia. Encerramos assim a discussão sobre a economia, sociedade e política na Idade Média, sendo o próximo conteúdo a ser discutido a cultura medieval. Um roteiro de aprendizagem com exercícios, assim como o PDF desta aula e o texto do capítulo do livro, será disponibilizado no Classroom, assim como nos grupos de WhatsApp das turmas do primeiro ano. Grande abraço a todos!